Os cumprimento com a paz do Senhor. Primeiro livro dos Reis, seu capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, seu capítulo de número 17. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela sua bondade e permitir que eu pudesse contribuir nessa escola bíblica de tamanha relevância, pela confiança prestada do nosso pastor presidente Zé Carlos de Lima, a toda a diretoria dessa igreja, a todos os pastores aqui presentes. Que Deus os abençoe. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, e de toda a nossa igreja em Campinas. Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração, aproveitando que é uma escola. Iremos tratar sobre 3 fases do ministério de Elias, mas não só de Elias. Todo obreiro, todo ministro, todo membro, ele irá passar por essas 3 fases. Se você está na primeira, por certo que terá a segunda e a terceira. Se você ainda não entrou na primeira, isso faz-se necessário, porque é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 2. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo, versos 3: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconda-te. Diga bem forte: esconda-te. Versículo de número 8, também veio a palavra do Senhor, mas o versículo de número 9 diz: e levanta-te. Diga bem forte: e levanta-te. Mas no capítulo 18, no versos 1, veio a palavra do Senhor, dizendo: se apresenta. Diga bem forte: se apresenta. Olhem para cá, por gentileza. Primeiro Deus te esconde, depois Deus te levanta, e depois Deus te apresenta. Ninguém levanta se Deus não te esconder. Ninguém se apresenta sem Deus levantar. Eu não quero pregar sobre Atos, irei falar sobre Elias. Mas quando Jesus ele fica por um período de 40 dias com os discípulos, após a ressurreição, antes de subir a súbita aos céus, ele deixara uma promessa embasada em uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto possais receber. Depois diz que sairão e serão testemunhas. O mesmo princípio é estabelecido aqui. Ninguém pode receber do alto se não aprender a ficar, mas ninguém pode sair se do alto não receber. Hoje Deus te esconde, Deus te levanta, Deus te apresenta. Qualquer aluno de escola bíblica dominical, ou de só ouvir pregações, sabe que houve um tempo em que Israel pediu um rei. O profeta Samuel tinha 2 filhos, Joel e Abias, mas os mesmos não andaram no caminho de seu pai. Então o povo rejeita os filhos de Samuel e pede um rei. Samuel vai orar e falar com Deus, e a resposta de Deus a Samuel é: este povo não rejeitou a ti, mas este povo tem rejeitado a mim. Então Deus escolheu um rei segundo o padrão do povo. Saul ele governa e reina por 40 anos, mas depois Deus vai escolher um rei agora segundo o seu padrão, o seu coração. E Davi vai governar por 40 anos. Gedidias, a saber Salomão, sucessor do pai Davi,
também vai governar por 40 anos e deixar um filho chamado Roboão. E Roboão não escutou os mais velhos, os anciãos, escutou os mais jovens, aumentou o jugo do povo e o rei é dividido. E quando o reino é dividido, todos nós sabemos, reino do norte e reino do sul. Todos os monarcas que vieram do reino do sul, houve uma mistura entre reis piedosos, como Josias, como Josafá, e por que não como 13º rei de Judá, Ezequias. Mas também tivemos reis que prevaricaram e não andaram nos caminhos de Davi. Portanto, o reino do norte, nós não vamos ter nenhum rei piedoso. Entre eles, o pior monarca que existiu no reino do norte, a saber, Acabe. Este homem, ele tenta fazer alianças políticas, e ele traz uma mulher chamada Jezabel, que fora criada para ser uma sacerdotisa pagã. E quando ela vem ao reino do norte, ela trouxe os seus deuses, e não só os seus deuses, mas a sua cultura da Fenícia. Também essa Jezabel, filha de Etibaal, mas à frente é a mesma que vai ser a precursora de uma apostasia no reino do norte. Uma inércia espiritual, uma crise moral permeava e pairava sobre o reino do norte. Em meio à apostasia, em meio à idolatria, em meio à inércia espiritual, à apatia espiritual, em meio ao culto a Baal e aos falsos profetas, alguns que tentaram miscigenar o culto este que já era uma miscelânea por conta de Jeroboão. Ele não queria que o povo fosse até o templo em Jerusalém. Então ele estabeleceu entre Dan e Berseba 2 bezerros, dizendo: Deus, Ele está aqui. Só que os levitas que Jeroboão levantara e sacerdotes não tinham sangue levítico. Ele nomeou sacerdotes que não eram da prole ou da descendência de Levi, ou seja, ele nomeou sacerdotes piratas. E duro é quando a obra de Deus não tem obreiros fiéis, que tem sangue de homens fiéis, mas são obreiros piratas e fraudulentos. Mas em meio à crise espiritual, em meio aos falsos, em meio à apostasia, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Eu vou repetir, alguém entendeu? Em meio aos falsos, em meio à apostasia, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Elias, ele surge como um vulto profético. Comentaristas denominam como leão dos profetas. Elias, o tisbita, dentre os moradores de Gileade. O leão dos profetas surge em meio à apostasia, em meio aos falsos, e ele traz uma palavra: segundo a minha palavra, não choverá no decorrer dos anos, não cairá chuva e nem orvalho. Essa profecia de Elias, segundo a minha palavra, confundiu alguns homens. Alguns dizem que a nossa palavra tem poder, que é segundo a palavra de Elias, e que se eu profetizar vai acontecer. Por conta disso, as Assembleias de Deus está tendo que lidar com falso modismo. Profetiza para o irmão que está do lado, levanta e profetiza para quem está atrás. Na verdade, isso não funciona. Elias profetizou segundo a sua palavra, mas com base em Deuteronômio 28. Se tu prega, é segundo a palavra. Se tu canta, é segundo a palavra. Se tu profetiza, é segundo Deus. Se tu dá glória, é pelo Espírito Santo. Se você prega, é pelo Espírito Santo.
cutuca 2 ou 3, profetiza para 4, 5, é coisa de menino. Crentes com maturidade na fé, tudo o que faz segundo esta palavra. Elias trazia uma resposta, não só a Acabe, ou aos idólatras, ou aos falsos profetas. Cria-se que havia uma divindade por nome Baal, e que essa divindade era responsável pela prosperidade agrícola em Israel. Que era Baal que trazia sol, que era Baal que trazia chuva. E quando Elias diz que não vai chover no decorrer dos anos, Elias está dizendo a todo Israel, a Acabe, a Jezabel e aos falsos: não vai chover para mostrar para Baal quem é o verdadeiro Deus que manda. Alguém entendeu e levantou a mão para dar glória? Eu vou repetir. Elias está mostrando para Israel quem é o Deus verdadeiro que manda. Esse Deus está aqui essa noite, no controle do universo, no controle da tua vida. Não me diga que não é bom sentir-se útil e usado por Deus, mas nós temos uma tendência que nosso orgulho venha se aflorar depois de ser usado, depois de cantar bem, depois de uma boa mensagem, depois de um tapinha nas costas dizendo que mensagem. Nós temos a tendência e uma inclinação ao orgulho, e é este orgulho que tem derrubado muitos. Mas antes de Elias se sentir alguém tremendamente usado, e quem sabe, hipoteticamente, estou dizendo, ensorbebecer, veio a palavra do Senhor. Como diz aí fora, veio a palavra do Senhor. Agora Elias vai bombar nas redes sociais. Agora Elias vai estar com a agenda lotada. Este é o evangelho gospel, o mercado. Agora o verdadeiro evangelho, veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: esconda-te. Quem Deus não esconde não tem história. Quem Deus não esconde não cria maturidade na fé. Quem Deus não esconde não viverá experiências com Ele. Estou sentindo uma graça para dizer isso. Mas por que Deus me esconde? Eu te explico. Ribeiro de Querite, a palavra Querite em hebraico é cortar ou cortante. Vai doer um pouquinho, até porque eu não vim da Vitória. A palavra Querite significa cortante. Por que Deus me esconde? Para podar. A árvore que frutifica primeiro é podada. Quer no ministério se levantar e ser apresentado, mas não quer deixar Deus te esconder. E por que Deus te esconde? Porque não dá para sentar no banco da igreja e dizer: eu sou assim e não mudo. Então tu não entendeu o que é evangelho. Evangelho não muda a diversidade, evangelho transforma. Eu sou assim, mas eu mudo, porque o evangelho me transforma. Porque Deus me esconde e o Querite me modela. Abra um parêntese, já vou avisar. Não tenho medo nenhum de obreiro com a cara feia depois de ouvir isso.
vou continuar pregando a verdade. Se sentou no banco, é obreiro e disse: sou assim e não mudo, está no lugar errado. Deus te modela, Deus te poda para ser segundo o seu padrão. É uma geração agora que eu sou assim e não mudo. Se quiser é do meu jeito. A igreja tem dono. É o Espírito Santo que move e quer ser usado. Deixa Ele te esconder, deixa Ele te modelar, deixa Ele te podar, para você frutificar para a glória do teu nome. Querite não é para nos envergonhar. Querite é para nos modelar. Mas querite também é para você conhecer o Deus que você serve. Não chove, não há água em todo Israel, mas no Querite tem água. Aonde eu te escondo, eu te sustento. Alguém entendeu? Aonde eu te escondo, eu te preservo. Permita-me, estou pregando para aqueles que Deus esconde, mas também sei que no nosso meio tem aqueles que se escondem de Deus. Jonas tem chamada, mas está dormindo no sono da irresponsabilidade. Se você aqui essa noite se escondeu de Deus, se tu tem chamado, Ele te encontra. Por causa desse glória a Deus, eu vou repetir. Por causa desse glória, eu vou dar 3 exemplos. Segura. Moisés matou um egípcio, e não escandalize. Quando Deus o chamou, ele tem 80 anos de idade, é foragido da justiça. E Moisés falou que com até 70 dá para fazer a obra. Deu 80, Moisés falou: pode jubilar que é enfado. Deus chamou com 80 só para mostrar que é Ele que faz. Mas é sobre isso que eu quero falar. Com 40 ele matou um egípcio e fugiu para Midian. Para o foragido Moisés tem uma sarça. Elias se escondeu na caverna. Para o foragido e escondido Elias tem uma voz suave. Jonas se escondeu no porão. Para ele Deus tem um peixe. Deus tem meios para encontrar aqueles que se escondem de Deus. Mas eu estou pregando para aqueles que Deus esconde. E não há água em todo Israel, mas no Querite tem água. Então não reclame quando Deus te esconde. É porque neste ambiente que Deus está provendo e te guardando. Mas no Querite nós temos vontades. E qual era a vontade de Elias? Só tem água. Eu quero carne, quero pão. Mas tem um detalhe: não fique esperando a provisão vir de baixo. Alguém entendeu aqui? Eu vou repetir. Elias embaixo tem água, mas ele quer carne. O problema é que você fica esperando a provisão vir de baixo. Se na ingratidão ninguém trouxer, fique tranquilo, Deus tem meios extraordinários. Deus tem meios extraordinários. Isso aqui já valeu a noite. Pode ir embora para casa pensando, com o coração ardendo. Deus tem meios extraordinários. Eu quero que tu prove, pregador. Então eu vim para isso. Está esperando a provisão vindo de baixo?
Quando Elias olha, está vindo de cima. A provisão está vindo de cima. Alguém levantou a mão direita, eu vou repetir. A provisão está vindo de cima. Mas os meios de Deus são extraordinários. Olha os meios de Deus. Quando o profeta não quer abrir a boca para falar, Deus usa a jumenta. Quando o profeta não quer ser obediente à chamada, Deus usa o peixe obediente para mostrar que peixe obedece. Quando o crente vem para uma reunião como essa e fica aí me olhando com essa carinha de presbiteriano sem dar glória a Deus, fique tranquilo, se você não der glória a Deus, Ele faz as pedras clamar e adorar. E se ninguém trazer para você o sustento no teu querite, se Deus te escondeu, Ele envia corvos para te sustentar, porque os meios de Deus são extraordinários. Tem uns assembleanos aqui. Sabe por que você está com a mão levantada dando glória a Deus? Porque Deus te escondeu um dia e você sabe quem é o Deus que te guarda e te preserva e te sustenta. Amante orar sobre quem manda. Amandoraba subquemante orar. E caman chorava. Preciso caminhar. Pregador, o Senhor está dizendo que Deus não te esconde ou não te leva para um ambiente sem que antes nesse ambiente Ele já não tenha preparado. Quando Deus tirou os hebreus do Egito, alguns ainda gostavam de pepino e cebola, mas alguns estavam olhando, pensando: vamos comer o quê? Quando abriu a tenda, tem maná. Permita-me, eu vou confessar aqui o meu pecado. Se fosse eu no deserto, quando o maná caía, eu pegaria uns 10 manás e levaria lá para dentro da minha tenda. E por quê? Eu não sei se amanhã vai cair. Como Deus conhece a minha fraqueza e o coração do hebreu, Deus disse: se guardar o de amanhã na tenda, eu faço apodrecer. Por causa desse meu Deus eu explico por quê. Por que Ele faz apodrecer? Porque se você tiver o de amanhã lá na tenda, amanhã tu nem abre ela para vir falar comigo. Se alguém não entendeu, eu explico. É porque tem gente que, se sobrar, não me busca. Então o que Deus fez? Eu fiz vocês ser dependentes de mim no ambiente. Vai cair hoje, e o de amanhã? Sai da tenda e me busca, eu vou prover. E o depois de amanhã? Me chama que eu vou prover. E o depois de amanhã? Me busca, eu sustento a tua vida nos querites e nos desertos. Deus está provendo. E Jesus gostou da ideia e disse: vou ensinar vocês a orar agora. O pão nosso de amanhã, de cada dia. O de hoje, vou prover. E o de amanhã, me busca, vou prover.
Estou ensinando você a ser dependente de mim. Vamos sair do Querite. Elias tem uma preocupação. Todos os dias ele acorda e as águas estão baixando. Isso aqui não é revelação não, mas pessoas entraram por aquela porta. Sabe que todos os dias as águas do Querite estão baixando. Qual a tua preocupação? Vai secar e eu vou morrer. Mas se Deus te escondeu, segura o glória. Se Deus te escondeu, antes que as águas se sequem, Deus tem uma palavra. Eu vou repetir: antes que as águas sequem, Deus tem uma palavra. Eu não sei a preocupação, mas todos os dias parece que está secando e você sabe o que é. Mas antes que sequem, Deus tem uma palavra. E veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: levanta-te. Aleluia. Quando Deus te esconde, tem prazo de validade. Logo vem a palavra dizendo: levanta-te. Aguarda no teu Querite. Deus não te perdeu de vista. Uma hora dessas vem a palavra dele dizendo: levanta-te. Como é escola, eu vou dizer: não precisa bajular Jessé. Não precisa nem querer tirar foto com Samuel. Não precisa forçar a porta, puxar tapete para estar na mesa do Jessé. Então onde eu fico? Aonde Deus te escondeu? No pasto. Vai matando o leão e o urso, sem puxar tapete de ninguém, sem boicotar a liderança do ministério, sem conluio de rebelião às escondidas. Porque quando Deus quer você, o profeta não se assentará à mesa enquanto você não chegar. Quer se apresentar, mas nunca deixou Deus te esconder? Deixa Deus te esconder, rapaz. Levanta-te. Isso aqui é paradoxal. Vai a Sidom. Sidom é terra do inimigo. Queria ter ficado escondido, né? Dando a oferta, fazendo assim com a mão na hora da bênção. Quis entrar no ministério, agora não dá mais para voltar. Levanta-te, vai para a terra do inimigo, que é lá que eu vou te usar. Quando Elias foi, chegou na porta de Sidom, tem uma mulher pegando cavaco. É tipo graveto para fazer fogueira, porque fogueira não se faz com tora, fogueira se faz com graveto. Quando Deus quebrou o navio que Paulo estava, vocês estão prontos para ouvir isso? Eu vou dizer: deixa Deus quebrar o navio. Crianças na fé não vão entender isso. Deixa Deus quebrar o navio. Paulo está indo para Roma. Se o navio não quebra, Paulo não tinha entrado em Malta. Quem é missionário sabe a importância do evangelho em Malta, uma ilha.
Se o navio não quebra, talvez tu não estaria aqui. O navio quebrou, Paulo com os prisioneiros desceram nadando, entraram em Malta. Malta é muito frio, não parece culto assembleano não, eu vou respeitar, mas um frio em Malta. Sabe aquele culto frio? Aquele crente que fica no culto olhando, colocando pressão em você, não dá glória de jeito nenhum. Mas quanto mais a pressão vem, mais a unção que Deus te usa. E aí Paulo vai fazer uma fogueira, porque o ambiente é frio. Paulo tem duas opções: toras ou gravetos. Se sou eu escolho tora. Inchada, grande, tem aparência, só que tora não pega fogo, porque tora é inchada. O ambiente é frio, ela contrai água, então ela incha. Crente inchado não pega. Eu canto mais, eu prego mais, eu faço melhor, eu canto melhor. Sem eu não acontece. Se não é eu, não dá, a igreja não vai. É tora. Eu conheço graveto pela cara. Então já sei, pega o graveto e acende. Detalhe: graveto sozinho até pega, mas logo apaga. Aí vive de fumaça. Cutuca teu irmão, chacoalha 2 ou 3. Se não der glória eu não prego, se não der glória eu pulo aí. É movimento, é só fumaça. Graveto sozinho precisa entender: reino de Deus não tem carreira solo. Não entendeu? Eu explico. Quer fazer a obra sozinho? Abra um ministério em Marte ou em Júpiter. Porque a obra de Deus é assim: um planta e o outro rega, e Deus dá o crescimento. Dá o crescimento. Tu planta, outro rega, e é Deus quem dá o crescimento. Então o que eu faço? O que Paulo fez: pegou um graveto, pegou outro graveto. Já achei um graveto aqui. Pegou outro graveto. Já apareceu um graveto, ele vai acender. Lá na galeria já tem graveto. Quando pega graveto com graveto, na unidade, na comunhão, vai pegar, vai acender, vai acender, vai acender, vai acender. Se não acendeu é porque é tora, mas se é graveto, já está aceso para a glória de Deus. Debaixo dessa glória e dessa atmosfera assembleiana, eu tenho algo a dizer. Quando acendeu o graveto, saiu uma víbora. Vocês querem saber de onde saiu? Das toras. Pastor Zé Carlos de Lima, cuidado com as toras. Debaixo delas tem veneno, tem víbora. Mas deixa eu dizer algo aqui para as toras. Quando a víbora pegou na mão de Paulo. Por que na mão de Paulo? É a mão que escreve cartas. Quer parar o ministério. Paulo sacudiu, não morreu. Quem é graveto não morre. E tora tem que saber: foi Deus que chamou, essa obra é dele.
Sinta a presença do Espírito Santo. Aí Elias em Sarepta disse para a mulher: traga alguma coisa para mim comer, um bolo, um pão, cuscuz, a carne de charque. Eu gosto, sou paulista, mas gosto, viu? E aí a mulher disse: ó homem de Deus, estou pegando esses gravetos, e lá em casa eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vou fazer o que tenho para comer, dar para o meu filho morrer. Tem gente que pensa que tem e não tem. Tem gente que pensa que ainda tem, mas já perdeu. Mas tem gente que pensa que não tem, mas tem. Saul pensava que tinha. Nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta. O fim do seu ministério foi em cima de uma lança, após consultar uma feiticeira. Mas tem um detalhe aqui. O Saul, para ele, tinha uma lança, mas Davi não ousou pegar essa lança quando teve a oportunidade de matar Saul. Porque quem cresceu no reino não usa ferramentas do reino para derrubar a liderança. Se você não respeita o rei, então respeite o trono de Deus. Alguém entendeu? Se você não respeita o rei, respeita o trono. Sansão pensava que ainda tinha, como brincava com Deus. Quando pensou que tinha, já não tinha mais. Terminou como a igreja de Laodiceia em Dagon: pobre, cego e nu. Mas tem gente que pensa que não tem, e tem. Deus usa, escreve isso, Deus usa ferramentas insignificantes para executar grandes planos. Vou repetir: Deus usa ferramentas insignificantes para executar grandes planos. Não entendeu? Eu explico. Deus usa o pouco que você tem para fazer muito. Então não pensa que você não tem, quando tem. O que tu tem na mão, Moisés? Uma vara. Mas na frente tem o mar, Migdol, Piairote e Faraó. Só bate nas águas. Bater nas águas é comigo, abrir o mar é com ele. Josué, os sacerdotes têm o que? Buzina. Olha o tamanho das muralhas. Só toca. Derrubar as muralhas é comigo. O que tu tem na mão, Sansão? Eu achei aqui uma queixada de jumenta velha. Matar 1000 homens é comigo. O que tu tem na mão, Davi? Uma funda. Só joga. Quem derruba o gigante sou eu. O que tu tem na mão, obreiro? O que tu tem na mão, pastor? O que tu tem na mão, irmã? É com este pouco, é com esta ferramenta que Deus vai fazer. Se tiver um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vai sobejar e não faltará. Se tem farinha, tem trigo. Se tem trigo, tem pão. Se tem pão, estamos há 113 anos não dependendo de modismo, dependendo de pão, de palavra. Mas se tiver um pouquinho de azeite, eu não sei se você vai pegar, mas eu vou dizer: se andar com quem tem azeite, acendesse lamparina, não tinha 5 loucas.
Eu explico melhor. Nem que tenha um pouquinho, mas tenha o seu. Tenha o seu. Não dá para pegar emprestado. Cada um com seu azeite, cada um com a sua lamparina. E quando ele passar e você ouvir o grito: aí vem o noivo, tenha você o seu próprio azeite. Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha sustentou o profeta, mas ganhou vida para o seu filho. Um copo de água para um profeta. O que Deus não pode fazer? Preciso correr. Veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: apresenta-te. Primeiro Deus te esconde, depois Deus te levanta. Só que quando Deus te levanta, Deus não vai mandar mais corvos agora para te trazer alimento. Agora Deus vai usar você para trazê-los. Mas agora Deus está dizendo: apresenta-te. E apresentar é difícil, porque se apresentar fielmente é difícil. Enquanto Elias está procurando Acabe, encontrou um mordomo por nome Obadias. Qual é o nome? Ele é mordomo de Acabe, trabalha no palácio de Acabe, mas é fiel a Deus. Trabalha na empresa do ímpio, mas honra a igreja que congrega. Trabalha no meio dos ímpios, mas é fiel a Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Obadias trabalha para Acabe, mas é fiel a Deus. E Obadias encontra Elias e diz: Elias, o Acabe quer te matar. E eu vou explicar algo para ti, Elias. Elias falou: então explica. Na mesa de Jezabel tem 850 profetas falsos. Entre os de Baal e os de Azerá, 400 com mais 450. Tem 850 falsos na mesa dela. Mas tem um detalhe, Elias: com um pouquinho que eu ganho, eu escondi 50 verdadeiros em uma caverna, 50 verdadeiros na outra, e esses 100 eu sustento com pão e água. Guarde isso no seu coração, obreiro. Guarde isso no seu coração, pregador. Melhor ser fiel a Deus, sustentado com pão e água, do que comendo das iguarias da mesa de Jezabel. Eu vou repetir, alguém fiel entendeu. Melhor fazer a obra com pão e água na caverna, do que aceitando as propostas de Acabe e Jezabel na mesa dela. Eu estou preocupado, porque Deus disse que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas na mesa dela tem 850 falsos. Obadias tem 100, com Elias 101. Deus falou: deixa de ser besta, rapaz. Eu tenho mais 7.000 que eu escondi. Deus tem mais 7.000 que Ele escondeu. E quando Ele levantar para se apresentar, segura, a obra de Deus ninguém para.
Vocês estão aí? Me aguentam mais 10 minutos, digam amém. Elias sobe para o Carmelo, manda chamar os falsos. Aí eles vieram. Quando Elias chegou no Carmelo, ele encontrou um altar quebrado. Você tem duas opções diante desse altar quebrado: chorar ou se alegrar. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu fiz as duas. Chorei, porque é uma geração que derruba altares. Mas me alegrei, porque uma geração de adoradores passou ali. Essa geração está passando. Esses homens de cabelos brancos, que muitos não respeitam mais, estão passando. E a nossa geração tem duas opções: ou levantar esse altar, ou andar de tenda em tenda como Ló, sem altares. Mas geração peregrina sem altar não chegará a lugar algum. Seja peregrino, levante tendas, mas construa altares. Elias pegou o altar e reconstruiu com 12 pedras, mas o segredo não estava somente no altar. Lembra que não chove 3 anos e meio em Israel, com chuva 2 vezes no ano, a água já era escassa. Imagina 3 anos e meio sem chover. Elias disse aos profetas de Baal: coloque aí os animais e clamem a Baal. Clamaram, gritaram, pularam, cutuca 2 ou 3, levanta a mão, nada acontecia. Chacoalha, nada acontecia. Quando deu por volta da meio-dia, começaram a se cortar tudo. E Elias dizia: talvez Baal está dormindo. Aí Elias falou: agora é minha vez. Quando Elias levantou o altar, olha o que Elias fez. Começou a fazer um buraco em volta do altar. Mas não era um buraquinho não, tinha profundidade. Tem altar, mas tem profundidade. Não escandalize. Elias disse: traga um cântaro de água. Não chove 3 anos e meio. Quem guardou um pouquinho de água vale mais do que ouro. Elias falou: traga um cântaro de água. Os obreiros já estão murmurando, mas dentro deles não falaram nada. Quando jogou o cântaro de água dentro do buraco, já tem obreiro mandando um WhatsApp para outro. Pastor está desperdiçando tudo isso. Para incrédulo é desperdício, para nós é investimento. Se não sabe o que é obra de Deus, tudo é desperdício. Para nós é investimento. Não quero pregar outra mensagem, mas a mulher quebrou um vaso de alabastro vindo da Índia, 1 ano de salário, jogou nos pés de Jesus. Para o Judas que fica no nosso meio, é desperdício. Ele até parece espiritual, podia pegar 300 denários e dar para os pobres, mas ele é filho do diabo. Ele só é espiritual na hipocrisia. Vale 300 dinheiro, mas ele traz Jesus pelo dízimo dos 300, 30. Mas para a mulher é investimento. Aí o Elias falou: traga mais um cântaro. Trouxeram o segundo, jogou no buraco. Já tem o Coreco, o Datã e o Abirão, já se reuniram. Deus está falando. Eu estou falando em parábolas. Traga o terceiro e o quarto cântaro. Aí pronto. Já estão pagando até alguém para falar mal.
Quando jogou o quarto cântaro de água, fogo desceu. Porque em Hebreus 12, Deus é fogo consumidor. Gênesis capítulo 15, versos 17, Deus fez uma aliança com Abraão no fogo. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2, Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versos 21, a coluna que guia o povo é coluna de fogo. Levítico capítulo 6, versículo 12, o fogo no altar que Deus acendeu não apaga, é fogo de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versos 38, Deus vai responder a Elias com fogo. Jeremias capítulo 23, versos 29, a tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo de número 5, o Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versos 11, eu batizo com água, mas quem vem após mim, alguém entendeu? É mais poderoso, já levantou da cadeira, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não deixa o fogo na Assembleia apagar. Atos capítulo 2, versos 4, línguas repartidas como que de fogo. Quando Elias jogou o quarto cântaro de água, desceu fogo. Segura, fogo com água. A Bíblia diz que o fogo não desceu no altar, desceu na água. Fogo com água tem vapor. Se tem vapor, tem fumaça. Chama o obreiro que disse que é desperdício. Aí ele veio, dá uma olhadinha lá. Estou vendo nada. É porque eles não vêem mesmo, eles demoram para pegar. Aí Elias falou, volta lá. Está vendo alguma coisa? Tô não. É que Elias é bonzinho, mandou 7 vezes. Na 7ª ele entendeu. Se tem investimento e profundidade, tem resposta da eternidade. Segura. Fogo com água, vapor. Se tem vapor, tem fumaça. Se tem fumaça, tem nuvem. Está vendo o que? Uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E esse é sinal que se tem profundidade, se tem altar, tem resposta da eternidade. E agora? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Até você dar glória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se pode dar glória, dá glória. Se pode falar em línguas, fale. Só o Senhor é Deus. Primeiro Deus te esconde, depois Deus te levanta, e depois Deus te apresenta. Se eu tiver uma outra oportunidade, eu conto a parte 2. Debaixo do zimbro, dentro da caverna, e Elias e Eliseu. Por que tem que passar em Gilgal? Por que tem que passar em Betel? Por que tem que descer em Jericó? Por que tem que atravessar do Jordão do outro lado? Por que 50 acompanham de longe? Há uma geração que acompanha de longe, mas há uma geração que receberá a capa. Deus abençoe em nome de Jesus.